Olá, quem está ligado com a gente aqui nas redes sociais do Jornal Candeia, né? O Jornal Candeia que completou no final do ano passado, em novembro, 50 anos de existência. O Jornal Candeia sempre se atualizando aí com as novidades do mercado e agora a grande novidade que nós estamos iniciando, né, hoje, o podcast do Jornal Candeia. Esse trabalho feito em parceria com a empresa H Tecnologia. E a gente inicia esse podcast com a presença do Dr. Paulo Crepaldi, da Clínica Etária, para falar a respeito de um assunto que desperta a atenção aí de todas as pessoas. Se a pessoa é mais nova ainda, mais uma hora ela vai acabar se preocupando, que é a questão do envelhecimento e o envelhecimento saudável. Primeiramente, agradecer ao Dr. Paulo pela presença aqui em nossos estúdios, Paulo. Obrigado ao senhor, obrigado ao Candeia por dar essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão pertinente, né? O envelhecimento é algo inerente do ser humano e vai muito além das questões estéticas. Hoje vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre esse tema que para mim é tão encantador, espero que para vocês sejam interessantes também. E assim, né, Paulo, acho que a primeira grande questão é que antigamente uma pessoa aí na faixa do... Hoje se fala, né, a terceira idade começa aos 60 anos. Antigamente você pegava uma pessoa com 60 anos de idade e já a pele ela mostrava um envelhecimento. Hoje muitas pessoas com essa idade de 60 anos, você não fala que tem 60 anos. E saber o porquê dessa grande mudança assim, até comportamental das pessoas. E olha como é Paulo. interessante, você tem que parabenizar pela pergunta, porque é algo assim, que realmente é pertinente, é interessante realmente que a gente possa... explicar um pouquinho. Existem dois fatores, né? A gente tem a evolução, claro, da ciência, a evolução dos recursos hoje médicos, da área farmacêutica. Existem alterações que melhoraram muito a performance, otimizaram a saúde humana, mas devemos levar em consideração o seguinte: existem duas características que devem ser levadas em consideração quando falamos em envelhecimento. O envelhecimento cronológico, que é aquele que a gente contabiliza a nossa idade com o passar dos anos, aquela idade que acompanha nosso RG, e também o envelhecimento biológico, esse envelhecimento que é inerente das funções orgânicas, né? Então, às vezes, por isso que você vê pessoas da mesma idade com aparências e saúde completamente distintas. Essas alterações fisiológicas refletem muitas vezes na face, né? Porque, querendo ou não, a nossa pele é um conjunto de células que refletem internamente como está a saúde do nosso corpo como um geral, né? Então, esses conjuntos são entendidos na área de saúde como sendo biomarcadores. O que são biomarcadores, para a pessoa que está acompanhando a gente, que possa entender com mais facilidade? Um biomarcador, para quem tem diabetes, é o açúcar no sangue. Um biomarcador da pressão alta é realmente a aferição da pressão. E quando nós falamos em rejuvenescimento, quando nós falamos de envelhecimento, nós temos também os marcadores específicos. Um dos marcadores que levam a contabilizar a nossa idade biológica é a aparência, justamente. Mas existem outros vários, né? Existem parâmetros bioquímicos, alguns parâmetros que nós dosamos no sangue, que conseguimos identificar não só a idade cronológica, claro, mas a idade biológica, que isso faz com que a pessoa tenha uma aparência melhor do que outra, mesmo gêmeos, mesmo pessoas da mesma idade que envelheçam de maneiras diferentes. Eu acho que uma questão fundamental nisso tudo, não é, Paulo, Dr. Paulo, é a questão da divulgação de informações, a questão de não ficar uma exposição excessiva alguns horários no sol, a questão da hidratação, o avanço da medicina, da indústria farmacêutica com componentes, isso Sim. atua de forma incisiva na redução desse envelhecimento biológico, né? Sim, quando nós falamos em envelhecimento, quando nós falamos em replicação celular, regeneração celular, nós devemos levar em consideração que a nossa célula, cada uma das nossas células, ela é composta por DNA. Uma analogia que eu costumo muito fazer, imagina quando sendo o nosso DNA, um cadarço de sapato, né? Não tem aquela pontinha que facilita que a gente passe por dentro do tênis para a gente consiga amarrar? Essa pontinha do cadarço é chamado de telômero. Esse telômero vai diminuindo com o passar dos anos. Quanto mais envelhecido você está, isso pode ser causado por doenças, como o caso do Covid, que leva ao envelhecimento precoce, ou propriamente da idade, esse telômero vão diminuindo. Com a diminuição desse telômero, nós percebemos o aparecimento de sinais do envelhecimento. O que são esses sinais? A aparência estética, com certeza. Sim. Mas doenças típicas do envelhecimento, são aquelas doenças chamadas doenças não infecciosas. Então, doenças características da idade, por exemplo, diabetes,
osteoporose, Alzheimer. Então, quanto mais esse telômero vai diminuindo, é possível, sim, nós notarmos sinais de envelhecimento. A boa notícia é que com o avanço da ciência, nós temos recursos hoje para a gente controlar esse tipo de situação. Perguntaria agora para você as medidas que as pessoas devem adotar no dia a dia para tentar dar uma retardada tanto nesse envelhecimento externo que salta aos olhos, quanto na questão interna, sim, de ter uma saúde e tentar evitar essas doenças ou minimizar o aparecimento delas. Que interessante, Alcir, porque quando a gente fala de algo tão avançado, né, algo tão fora do nosso dia a dia, e alguns tipos de intervenções que a pessoa mesmo em casa pode começar a tomar, acaba ajudando, vamos dizer assim, 80% do seu fator de controle de envelhecimento. O que são esses fatores? Atividade física, boa alimentação, a gente pode até detalhar sobre alimentação, banho gelado, olha que interessante, existem pesquisas que banho gelado pode melhorar isso. Então são aspectos comportamentais. Aí eu já vou ter problema, viu, com o banho gelado. Quem não tem no inverno, né? Porque não é fácil. Não mas são hábitos, né? Assim como fumar é um hábito que prejudica, sim, né? Sim. Envelhece mais rápido. Existem hábitos que melhoram a nossa questão do rejuvenescimento. E são hábitos fáceis de serem alcançados por questão de colocar aquilo como objetivo de vida mesmo, tá? Além, claro, de intervenções. Existem medicamentos, existem alimentos que a gente consegue prescrever em consultório para que a gente consiga melhorar esses telômeros, melhorar a qualidade de vida. Eu vou perguntar da questão alimentar no segundo momento, mas agora sim, que não se preocupar com isso quando a pessoa está com 40, 50 anos, já na adolescência, na juventude, já é bom começar a ter uma poupança, né, Paulo? Para ter um rendimento de saúde lá na frente, sim, não é? Sim, olha, que interessante. Eu gosto muito das perguntas que você faz, a gente sempre vem conversando algumas coisas, porque são perguntas muito boas de serem respondidas. Existem hoje interações que nosso hábito alimentar, nossa atividade física acabam interagindo diretamente no DNA. São alterações que a gente chama pelo termo epigenética, né? São alterações que o próprio alimento, o nutriente que nós ingerimos ao longo da infância, ao longo da adolescência, que vão interagindo positivamente ou negativamente no DNA. Essas interações podem melhorar seu aspecto cognitivo, pode melhorar seu aspecto de saúde estética na relação de aparência, alterar fisiologicamente positivamente a pressão arterial. Então, essas interações são muito bem-vindas e quanto mais cedo nós iniciarmos essas interações epigenéticas, melhor o nosso envelhecimento, melhor a nossa expectativa de vida e expectativa de vida com qualidade. E hoje a gente sabe, né, que pela modernidade aí a gente acaba consumindo lá os chamados enlatados, né? Que é tudo muito mais prático, muito mais fácil de se consumir, mas que não vai trazer benefícios para a saúde. Entrando nessa parte alimentar agora, o que é recomendável aí em termos de alimentação? Alimentos inflamatórios. Olha que interessante. Existem alimentos que são inflamatórios. O que são esses alimentos inflamatórios? Eles causam uma inflamação subclínica. São inflamações que você não sente sintomatologia. Você não tem sintoma, né? Mas você acaba causando alguma cascata de reações no nosso corpo que faz com que aquele envelhecimento aconteça em modo mais acelerado. Quais são esses alimentos? Alimentos ultraprocessados. Sabe aquela bolacha recheada? Então, aquilo são alimentos ultraprocessados. Um exemplo de alimento ultraprocessado. Esses alimentos têm característica típica de causar uma inflamação subclínica. É um fator que acaba prejudicando. Embutidos, né? Mortadela, presunto, são alimentos, salame, são alimentos riquíssimos em nitrato, nitritos, acaba tendo esse... Fora o sódio, né? Sim, o sódio também, né? Acaba sendo um fator de estresse também para o nosso corpo, né? Então, são alimentos que acabam prejudicando a longo prazo e acabam sendo fatores de atenção para a gente que cuida dessa área da saúde como um todo, tá? E existem também alimentos que agem positivamente, tá? Se a gente pegar, por exemplo, hoje 90% dos ativos farmacêuticos que são usados na ciência anti-idade, na ciência de regeneração celular, são ativos retirados de nutrientes, de alimentos, por exemplo. Um que eu costumo prescrever muito, que é retirado do morango, por exemplo, é uma substância chamada fisetina. É uma substância que combate as células senescentes, aquelas células que envelhecem. Nós temos células, Alcir, que vão envelhecendo com o tempo e são substituídas por outras com o passar dos anos. Quando a gente vai envelhecendo, nossa característica de retirada dessas células envelhecidas para produzir células novas vai diminuindo. Então, a função dessas substâncias chamadas senolíticas é retirar essas células envelhecidas, que não estão fazendo mais a função que deveria no nosso corpo, para que células novas apareçam no lugar.
Então a fisetina é um exemplo disso, que é retirado do morango, quercetina, que é tirado da maçã, existem várias substâncias, resveratrol, que é tirado da semente da uva, do vinho, né? Então são substâncias que melhoram o nosso potencial de ergogenia, né? Aquele potencial que melhora a nossa qualidade de vida, o nosso potencial de boa qualidade de saúde. E são produtos assim que a gente pode considerar como naturais assim para trabalhar nesse processo. Né? A pessoa em casa pode consumir esses alimentos, né, sob recomendação, mas também existem substâncias isoladas. Quando nós pegamos e prescrevemos individualmente para o paciente, nós temos essas substâncias. Podemos isolar essa substância que me interessa da maçã, substância que me interessa da cebola e da uva. Conseguimos concentrar essa substância e a pessoa conseguir ingerir isso em formato de cápsula. Então a alimentação faz parte, mas a ciência está aí também para a gente potencializar esses resultados. Tá certo, então. A gente agradece muito aqui a participação do Dr. Paulo Crepaldi e logicamente que nós vamos conversar muito mais com o Dr. Paulo Crepaldi ao longo desse ano aqui e dos próximos anos também, com vários assuntos relacionados à questão da saúde. Hoje aqui inaugurando, né, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Paulo Crepaldi, inaugurando esse podcast aqui na redação do Jornal Candeia, numa parceria com a empresa H Tecnologia. Fique ligadinho então, o Jornal Candeia sempre com novidades e agora com o podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.